Ultimamente eu tenho assistido uma série de filmes e tem sido interessante porque eu tenho observado que a maioria deles está envolvendo a relação entre pai e filho ou pai e filhos. Mas o mais interessante é que esse assunto também tem me perseguido na Bíblia. Quando você abre logo em Gênesis, você tem Adão e Caim e Abel, a relação entre pais e filhos. Nós temos ali histórias de Abraão e Isaac, nós temos a história de Jacó, nós temos a história de Davi, Salomão e os outros filhos. Então, você vê muitas histórias também na Bíblia sobre relação pai e filho ou pai e filhos. Agora, quando você estuda a vida de Jesus nos 4 evangelhos, você vê ali a relação de Jesus com Deus como Pai e essa relação bonita de filho e pai, e aquele filho obediente, aquele filho que não só agrada o Pai, mas cumpre a sua missão de vida. Agora, o curioso disso é que quando Jesus tem a preocupação de falar com os fariseus, ensinar as pessoas sobre o reino de Deus, ele traz uma história sobre um pai e 2 filhos, e essa relação complicada, mas que é resolvida de uma forma fabulosa por esse pai. E isso está na história da parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15. Então, dentro dessa grande história do filho pródigo em Lucas capítulo 15, eu quero ler para você um versículo que para mim expressa muito esse perfil desse pai magnífico, e é o versículo número 20. Ele diz o seguinte: Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Quando eu olho para essa história que Jesus contou, a parábola do filho pródigo, eu vejo nela 2 aspectos importantes. O primeiro é o aspecto simbólico que essa parábola tem, e o segundo aspecto é o aspecto dos valores. Então nós encontramos esses símbolos no versículo 22 de Lucas capítulo 15, e ele começa depressa, dando aquele sentido de urgência, não perder tempo, fazer rápido, e assim que um pai deve fazer em relação aos seus filhos, saber que eles são importantes e nós não temos muito tempo, nós temos que fazer as coisas rapidamente. O segundo símbolo é o anel, que representa autoridade, direito. O pai resgata o direito do filho, a autoridade do filho de poder permanecer, de voltar à família. E esse é um aspecto importante. O filho precisa da aprovação do pai, no sentido que ele tem o direito de, ele é parte. E esse é um papel importante para o pai, quando o pai autoriza o filho, quando o pai coloca o anel no filho, em que faz com que ele se sinta parte novamente da família. O terceiro símbolo é a sandália da dignidade. Aquele pai traz para o filho esse simbolismo de colocar as sandálias nele, trazendo ele de novo a ser digno, fazendo com que ele seja digno novamente dentro da família, sem ser humilhado, sem ser desprezado, ele é recebido como digno dentro da sua casa. E o último símbolo é o símbolo do churrasco gordo, quer dizer, novilho gordo, que representa a aceitação. O pai, ao pedir para que faça uma grande festa, mate um novilho gordo, quer demonstrar nesse símbolo que aquele filho é aceito incondicionalmente dentro da família. Quando recebemos um filho de volta, quando perdoamos um filho por uma situação que aconteceu, devemos fazer isso com alegria, com uma festa, porque aquele filho está sendo resgatado, ele está sendo trazido de novo para uma nova vida, uma nova experiência na família. Então, esses 4 símbolos representam a expressão que um pai deve ter em relação aos seus filhos em uma situação difícil e às vezes de conflito.
Agora, a segunda parte dessa história são os valores, valores afetivos. O pai também é um ser afetivo, um ser emocional. E é interessante como aquele pai olhou, viu de longe, o seu coração ficou cheio de compaixão e ele correu, abraçou, beijou. Então, nós vemos a importância do toque, a importância da urgência, a importância do beijo, do abraço que o pai tem na vida dos filhos. Muitos pais entendem que esse é um papel da mulher, da mãe. Não, é um papel do pai. Não só de ter aqueles princípios e coisas em termos de responsabilidades, mas também ter um papel afetivo na vida dos filhos. Ao vermos Jesus contar essa história, eu creio que emocionalmente ele sabia o que estava falando. Ele tinha uma relação muito especial com o seu pai. E nesse Dia dos Pais eu quero homenagear os pais, mas também quero falar para você que é pai. Esse é um grande desafio para todos nós. Caso você não tenha tido um pai assim, saiba de uma coisa. Quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele faz com que você seja completo. Ele dá essa plenitude, tudo aquilo que você não teve, Ele concede a você. E Ele começa a preencher todos esses vazios na sua vida, mesmo em relação àquele pai que você precisava e você não teve, Ele vem e supre todas essas coisas em você. Então, Pai, nesse dia em que estamos comemorando o Dia dos Pais, quando você receber um presente, um cumprimento dos seus filhos, não esqueça de dar um abraço, de dar um beijo, de dizer que ele é importante, que emocionalmente você está ligado a ele também. Então, quero desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais para vocês.